Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Que a paz de Cristo alcance o seu coração, a sua casa e cada pessoa da sua família. Antes de começarmos esta novena, eu quero pedir apenas uma coisa. Não ouça estas palavras apenas com os seus ouvidos. Ouça com o seu coração. Porque eu acredito que Deus preparou este momento muito antes de você apertar o botão para assistir a este vídeo. Nada acontece por acaso na vida de quem confia no Senhor. Talvez você tenha chegado até aqui porque sente que precisa de proteção. Talvez esteja vivendo dias difíceis dentro da sua casa. Talvez existam preocupações que ninguém conhece. Talvez você esteja carregando um peso que já não consegue explicar. Há pessoas que entram dentro da própria casa e, mesmo estando cercadas pela família, sentem um vazio enorme. Há pessoas que se deitam para descansar, mas não conseguem dormir em paz. Há famílias que possuem tudo materialmente, mas perderam a alegria de viver juntas. E há também aqueles que olham para a própria vida e perguntam em silêncio: meu Deus, por que parece que tudo está tão difícil? Se esse é o seu caso, hoje eu quero dizer uma coisa ao seu coração. Você não está sozinho. Deus conhece cada lágrima que caiu em silêncio. Conhece cada oração que você fez sem que ninguém soubesse. Conhece cada preocupação que você esconde, até das pessoas que ama. E conhece também o desejo sincero que existe dentro do seu coração de ver a sua família vivendo em paz. É exatamente por isso que durante os próximos 9 dias nós caminharemos juntos nesta novena de São Bento. Serão 9 dias entregando a nossa casa ao Senhor. 9 dias pedindo que Deus fortaleça a nossa fé. 9 dias suplicando que toda divisão dê lugar à união, que toda tristeza dê lugar à esperança, que todo medo seja vencido pela confiança em Deus. E faremos isso pedindo a intercessão de São Bento. Mas antes de continuarmos, existe algo muito importante que eu preciso explicar. Muitas pessoas conhecem São Bento apenas por causa da medalha. Outras já ouviram falar que ele protege contra o mal. Mas poucos conhecem a verdadeira história desse grande santo da Igreja. São Bento nasceu na Itália, por volta do ano 480. Era jovem quando percebeu que o mundo oferecia muitas promessas, mas poucas levavam verdadeiramente à felicidade, enquanto muitos buscavam riqueza, prestígio e poder. Ele escolheu outro caminho. Escolheu Deus. Abandonou uma vida confortável. Retirou-se para viver em oração, em silêncio, na simplicidade, porque compreendeu que somente um coração unido ao Senhor pode permanecer firme diante das dificuldades. Foi justamente nesse silêncio que Deus começou a formar um dos maiores santos da história da Igreja. São Bento não ficou conhecido porque realizou grandes discursos, nem porque buscou reconhecimento. Ele ficou conhecido porque viveu aquilo que ensinava. Sua confiança em Deus era tão profunda que nem as perseguições conseguiram afastá-lo da missão que recebeu. Conta a tradição da Igreja que tentaram envenená-lo, mas antes de beber o cálice, São Bento fez o sinal da cruz, e o recipiente se quebrou. Não foi um objeto que realizou aquele milagre, foi Deus, porque quando uma vida está inteiramente entregue ao Senhor, nenhuma força é maior do que a sua proteção. Essa é a primeira lição que esta novena quer colocar no nosso coração. A nossa segurança não está em objetos, não está na nossa própria força, não está nas circunstâncias, a nossa segurança está em Cristo. São Bento passou toda a sua vida apontando para Jesus, nunca para si mesmo. E é exatamente isso que nós queremos fazer durante estes 9 dias. Olhar para Cristo, aprender a confiar mais, aprender a rezar melhor, aprender a entregar aquilo que sozinhos não conseguimos resolver. Talvez existam problemas dentro da sua casa que já duram meses, talvez anos. Talvez exista alguém da sua família afastado de Deus. Talvez exista uma enfermidade, uma preocupação financeira, um relacionamento machucado, ou talvez exista apenas um desejo muito simples: voltar a viver em paz. Seja qual for a sua intenção, apresente-a agora ao Senhor, em silêncio. Feche os seus olhos por alguns segundos, se você puder, e diga apenas:
Senhor, eu entrego a minha casa em tuas mãos. Repita mais uma vez com toda a fé do seu coração. Senhor, eu entrego a minha família em tuas mãos, porque é exatamente aqui que começa toda a transformação. Quando reconhecemos que Deus é o verdadeiro Senhor do nosso lar. A palavra de Deus nos diz no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Que palavra forte! Ela nos lembra que podemos fazer muitos planos, podemos trabalhar, podemos lutar, podemos buscar soluções, mas existe uma proteção que somente Deus pode oferecer. E é essa proteção que nós vamos pedir durante esta novena. Hoje é apenas o primeiro passo. Talvez você ainda não consiga imaginar tudo aquilo que Deus pode realizar ao longo destes 9 dias. Mas eu peço apenas uma coisa: permaneça conosco até o final desta caminhada. Faça este propósito com sinceridade. Reze todos os dias. Confie. E permita que Deus conduza cada etapa da sua vida. Antes de continuarmos, eu gostaria de pedir que você escrevesse aqui nos comentários apenas uma frase: minha casa pertence ao Senhor. Não escreva por obrigação. Escreva como um ato de fé, como uma entrega, como uma decisão, porque quando uma família decide colocar Cristo no centro da sua casa, uma nova história começa a ser escrita. Existe uma verdade que muitas vezes nós esquecemos no meio das preocupações da vida. Toda casa é construída com tijolos, mas um lar é construído pela presença de Deus. É possível morar em uma casa bonita e ainda assim sentir um vazio enorme. É possível ter conforto e não ter paz. É possível viver cercado de pessoas e sentir uma profunda solidão. É por isso que, desde os primeiros séculos do cristianismo, os santos sempre ensinaram que a família deve ser o primeiro lugar onde Deus é amado, servido e honrado. São Bento compreendeu isso como poucos. Depois de muitos anos vivendo em oração, pessoas começaram a procurá-lo, não porque ele prometia soluções fáceis, mas porque enxergavam nele algo que o mundo não conseguia oferecer. Paz. Uma paz verdadeira, daquelas que permanecem mesmo quando existem dificuldades. E sabe por quê? Porque São Bento descobriu um segredo que continua transformando vidas até hoje. Quem coloca Cristo no centro da sua existência nunca caminha sozinho. Talvez você esteja pensando, mas a minha vida continua cheia de problemas. Sim, os problemas existem. A fé nunca foi uma promessa de ausência de batalhas. A fé é a certeza de que Deus caminha conosco durante cada batalha. Olhe para a história do povo de Israel. Eles atravessaram desertos, enfrentaram inimigos, passaram fome, sentiram medo. Mas em todos aqueles momentos, Deus nunca deixou de estar presente. O Senhor não retirou imediatamente todas as dificuldades, mas nunca abandonou o seu povo, e isso também acontece conosco. Às vezes, nós pedimos que Deus retire a tempestade, mas Deus prefere fortalecer a nossa fé para atravessarmos a tempestade ao lado dele. É exatamente isso que São Bento nos ensina, durante toda a sua vida. Ele encontrou muitas pessoas aflitas, pessoas desanimadas, famílias divididas, homens e mulheres que buscavam um sentido para continuar vivendo. Que a resposta que oferecia era sempre a mesma: voltem para Deus, porque quando Deus volta a ocupar o centro da nossa casa, o restante começa a encontrar o seu lugar. Talvez hoje exista muita correria dentro da sua família. Cada um vive para um lado, cada um preocupado com os seus próprios problemas. As refeições já não acontecem juntos, as conversas diminuíram, os celulares ocuparam o lugar do diálogo, e sem perceber, a distância vai crescendo. Não acontece de um dia para o outro. É aos poucos. É por isso que esta novena também é um convite para reconstruir aquilo que talvez tenha se enfraquecido com o tempo, porque nenhuma família é perfeita. Toda família enfrenta dificuldades, toda família passa por provações, mas toda família pode recomeçar quando coloca Deus novamente no primeiro lugar. Existe uma frase muito conhecida da regra de São Bento: nada se anteponha ao amor de Cristo.
Essas palavras atravessaram mais de 1500 anos e continuam atuais. Nada, nem o trabalho, nem o dinheiro, nem os problemas, nem as preocupações, nem o orgulho. Nada pode ocupar o lugar que pertence a Jesus. Quando isso acontece, o coração encontra descanso. Talvez você tenha começado este vídeo buscando apenas uma oração, mas Deus quer oferecer muito mais do que isso. Ele deseja restaurar a esperança, fortalecer a sua fé, trazer paz ao seu coração e mostrar que nunca esteve distante de você. Mesmo quando parecia silêncio, Ele estava trabalhando. Mesmo quando você não percebia, Ele estava cuidando. Mesmo quando você pensava que caminhava sozinho, Ele permanecia ao seu lado. A palavra de Deus nos diz no Evangelho de Mateus: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Perceba que Jesus não disse: Venham apenas aqueles que já têm uma fé perfeita. Ele chamou os cansados, os sobrecarregados, os aflitos, os que já não sabem mais o que fazer. Talvez seja exatamente assim que você esteja hoje. E tudo bem, porque Deus nunca rejeita um coração sincero. É justamente por isso que estamos iniciando esta novena. Não porque somos fortes, mas porque reconhecemos que precisamos da graça de Deus. Nos próximos minutos, vamos colocar diante do Senhor todas as intenções que trazemos em nosso coração. Vamos pedir que Ele visite esta casa, que abençoe cada cômodo, cada pessoa que mora aqui, cada criança, cada idoso, cada casal, cada jovem. Que o Espírito Santo renove este lar e que, pela intercessão de São Bento, sejamos fortalecidos na fé para viver cada dia mais próximos de Cristo. Antes de continuarmos, eu quero pedir mais uma coisa. Se você decidiu fazer esta novena até o 9º dia, assuma agora esse propósito diante de Deus. Não faça apenas uma oração, faça um compromisso, porque as maiores transformações espirituais acontecem quando perseveramos. São Bento perseverou, os santos perseveraram, e nós também queremos perseverar. Agora, respire profundamente. Acalme o seu coração, porque chegou o momento de nos prepararmos para falar diretamente com Deus. Mas antes da oração, eu quero compartilhar uma última reflexão que pode transformar completamente a maneira como você enxerga a proteção que vem do Senhor. Antes de iniciarmos a nossa oração, eu quero convidar você a refletir comigo sobre algo muito importante. Quando olhamos para a vida de São Bento, é fácil admirar os milagres que Deus realizou por sua intercessão. Mas existe algo muito maior do que os milagres. Existe a fidelidade. São Bento não se tornou santo porque viveu uma vida sem dificuldades. Ele se tornou santo porque permaneceu fiel a Deus em todas elas, mesmo quando foi incompreendido. Permaneceu fiel. Mesmo quando enfrentou perseguições. Permaneceu fiel. Mesmo quando tentaram destruir a missão que Deus havia confiado a ele, permaneceu firme. Isso nos ensina uma verdade que nunca devemos esquecer. A proteção de Deus não significa ausência de batalhas. Significa que em cada batalha, Deus continua ao nosso lado. Talvez hoje você esteja enfrentando situações que parecem maiores do que as suas forças. Talvez exista um problema dentro da sua casa que ninguém consegue resolver. Talvez exista alguém da sua família distante de Deus. Talvez exista uma enfermidade, uma preocupação financeira, uma tristeza que parece não passar. E diante de tudo isso, o desânimo tenta convencer você de que nada vai mudar. Mas a palavra de Deus nos lembra: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa pergunta continua ecoando através dos séculos. Quem poderá vencer uma família que coloca sua confiança no Senhor? Quem poderá destruir um lar construído sobre a rocha que é Cristo? Quem poderá apagar a esperança daquele que permanece firme na oração? Ninguém. Porque a vitória pertence ao Senhor. É justamente por isso que São Bento sempre apontava para a cruz de Cristo. Talvez você já tenha visto a medalha de São Bento. Talvez até possua uma. Mas é importante compreender o verdadeiro significado desse sinal. A medalha não é um amuleto. Ela não possui um poder próprio. Ela é um convite para lembrar todos os dias
que Cristo venceu o pecado, venceu a morte e venceu todo o mal por meio da sua cruz. Cada vez que olhamos para esse sinal, somos convidados a renovar a nossa confiança em Deus, a lembrar que nenhuma dificuldade é maior do que o seu amor, a recordar que Jesus continua sendo o Senhor da nossa vida, e essa deve ser também a nossa decisão neste primeiro dia da novena. Escolher Cristo todos os dias, mesmo quando for difícil, mesmo quando não entendermos os caminhos que Deus está preparando, mesmo quando a resposta parecer demorar. Porque a fé verdadeira não depende das circunstâncias. Ela permanece firme mesmo quando ainda não enxerga o milagre. Pense por alguns instantes. Quantas vezes Deus já cuidou de você sem que você percebesse? Quantos livramentos aconteceram durante a sua vida? Quantas portas fechadas evitaram sofrimentos ainda maiores? Quantas vezes você acreditou que estava sozinho e depois percebeu que Deus conduzia cada passo da sua história? Talvez hoje você ainda não compreenda tudo, mas um dia entenderá e olhará para trás com um coração cheio de gratidão. Por isso, não permita que as preocupações roubem a paz que Deus deseja colocar dentro da sua casa. Não permita que o medo ocupe o lugar da confiança. Não permita que o desânimo faça você desistir de rezar. Porque Deus nunca permanece indiferente à oração de um filho. Ele escuta, Ele acolhe, Ele fortalece e age no tempo certo. Eu gostaria de fazer um pequeno convite antes de continuarmos. Se possível, durante estes 9 dias, reserve alguns minutos para estar diante de Deus. Desligue a televisão, afaste o celular, faça silêncio, abra o seu coração, porque muitas vezes esperamos que Deus fale conosco, mas não encontramos tempo para escutá-lo. São Bento encontrou Deus no silêncio. E talvez seja justamente no silêncio da sua oração que o Senhor deseja fortalecer a sua fé. Agora, coloque a mão sobre o seu coração. Se você estiver acompanhado pela sua família, segure a mão daqueles que estão ao seu lado. Vamos entregar este lar ao Senhor. Vamos pedir que Cristo reine nesta casa, que toda divisão seja vencida, que toda tristeza encontre consolo, que toda ansiedade dê lugar à esperança, que toda família seja renovada pela graça de Deus. E com um coração cheio de confiança, vamos iniciar a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, com muita fé, vamos nos colocar diante da presença de Deus. Se você puder, feche os seus olhos por alguns instantes. Respire profundamente e permita que o seu coração encontre descanso, porque este não é apenas mais um momento de oração. É um encontro entre você e o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso São Bento, servo fiel de Deus, homem de profunda oração, exemplo de perseverança, modelo de confiança no Senhor. Hoje iniciamos esta novena com um coração cheio de esperança. Não colocamos a nossa confiança em nossas próprias forças. Não colocamos a nossa esperança nas soluções humanas, mas elevamos os nossos olhos para Deus, pedindo que por vossa intercessão sejamos fortalecidos na fé e conduzidos sempre pelo caminho de Cristo. São Bento, intercedei por cada pessoa que participa desta oração. Intercedei por cada família representada neste momento. Intercedei por cada lar que necessita da paz de Deus, que toda divisão seja vencida pelo amor, que toda falta de perdão dê lugar à reconciliação, que toda palavra de ofensa seja substituída por palavras de bênção, que toda tristeza encontre consolo na presença do Senhor. Pai amado, nós entregamos diante de Ti esta casa, cada parede, cada porta, cada janela, cada cômodo, que este lar seja consagrado ao Senhor, que a Tua presença permaneça neste lugar, que todo o ambiente desta casa seja iluminado pela luz de Cristo, que os Teus anjos permaneçam ao redor desta família, guardando, protegendo, livrando de todo o mal. Senhor, visita agora aqueles que estão enfermos. Tu conheces cada dor, cada diagnóstico, cada lágrima derramada em silêncio. Colocamos diante do Teu altar todos os que sofrem, os que estão em hospitais, os que aguardam exames,
os que vivem momentos de angústia. Estende a tua mão poderosa sobre essas vidas. Fortalece os que perderam as forças. Dá esperança aos que pensam em desistir. Renova a fé daqueles que já não conseguem enxergar uma saída. Senhor, olha também para as famílias que enfrentam dificuldades financeiras. Tu conheces cada conta, cada preocupação, cada porta fechada. Concede sabedoria, abre novos caminhos, abençoa o trabalho de cada pessoa, que nunca falte o pão sobre esta mesa, que nunca falte dignidade, que nunca falte esperança. Pai, olha para os nossos filhos, guarda cada criança, protege cada jovem. Livra-os dos perigos deste mundo. Afasta toda influência que os afaste de ti, que eles cresçam no amor, na fé, na sabedoria e na tua presença. Olha também pelos nossos idosos. Fortalece aqueles que carregam o peso dos anos. Consola os que enfrentam a solidão. Renova as suas forças e faz com que nunca lhes falte o carinho da família e o conforto da tua presença. Senhor, há muitas pessoas rezando conosco que carregam feridas profundas no coração. Feridas causadas por rejeições, por perdas, por traições, por palavras que machucaram, por situações que ninguém conhece. Hoje, colocamos todas essas dores diante de ti, porque sabemos que somente o Senhor pode restaurar aquilo que parecia impossível. Visita agora cada coração. Enche esta casa da tua paz. Retira toda a ansiedade, todo medo, todo desânimo, toda a aflição, toda a tristeza, toda a inquietação. Que a paz de Cristo reine neste lar. Pai amado, ensina-nos a viver como São Bento viveu, com humildade, com perseverança, com amor pela oração, com confiança na tua providência, que jamais nos afastemos da tua presença, que jamais coloquemos qualquer coisa acima do teu amor, que aprendamos a buscar primeiro o reino de Deus, confiando que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. São Bento, rogai por nós. Intercedei por nossas famílias, intercedei por nossas casas, intercedei por aqueles que hoje mais necessitam da misericórdia do Senhor. E fazei com que, fortalecidos pela graça de Deus, permaneçamos firmes na fé todos os dias da nossa vida. Pai, recebe todas as intenções que agora são apresentadas em silêncio, aquelas que foram escritas nos comentários, aquelas que permanecem guardadas no coração. Tu conheces cada nome, cada história, cada necessidade. Nada fica escondido diante dos teus olhos. Nós confiamos, nós esperamos, nós entregamos tudo em tuas mãos, porque sabemos que a tua vontade é sempre perfeita e que o teu amor jamais falha. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. E agora, com toda a confiança que temos em Deus e unidos como uma só família na fé. Rezemos a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora, com amor filial à Santíssima Virgem Maria. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, neste primeiro dia da novena de São Bento, nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que carregamos em nosso coração. Obrigado porque o Senhor conhece cada intenção apresentada nesta oração. Obrigado, porque nenhuma lágrima passa despercebida aos Teus olhos. Obrigado porque o Senhor continua caminhando conosco, mesmo quando não percebemos a Tua presença. Nós entregamos a nossa casa, entregamos a nossa família,
entregamos os nossos projetos, entregamos os nossos medos, entregamos as nossas preocupações e declaramos, com toda a confiança, que queremos viver debaixo da Tua vontade. Concede-nos, Senhor, a graça de permanecermos firmes nesta caminhada de oração, que não desanimemos diante das dificuldades, que a nossa fé seja fortalecida a cada dia desta novena, que aprendamos, seguindo o exemplo de São Bento, a colocar Cristo no centro da nossa vida, das nossas decisões e da nossa família. Pela intercessão de São Bento, pedimos proteção para este lar, que toda influência do mal seja afastada, que reine entre nós a paz, o respeito, o perdão, a união e o amor, que o Espírito Santo visite cada pessoa que rezou conosco neste momento. Consola quem está aflito. Fortalece quem está cansado, ilumina. Quem precisa tomar decisões, renova. Quem perdeu a esperança. E faz florescer, em cada coração, uma confiança ainda maior na Tua providência. Nós confiamos em Ti, esperamos em Ti e entregamos toda a nossa vida em Tuas mãos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Glorioso. São Bento, rogai por nós, glorioso São Bento, rogai por nossas famílias, glorioso São Bento, intercedei. Por todos aqueles que estão participando desta novena, amém. Antes de terminar, eu quero fazer um convite muito especial. Se você decidiu viver esta caminhada espiritual, não desista. A novena é um propósito, e todo propósito exige perseverança. Hoje demos o primeiro passo, amanhã estaremos juntos no segundo dia da novena de São Bento. Será um momento muito especial, em que rezaremos pedindo ao Senhor que fortaleça a nossa fé diante das batalhas da vida e nos conceda discernimento para vencer as tentações e permanecer firmes no caminho de Cristo. Por isso, faça um compromisso com Deus. Reserve alguns minutos do seu dia. Volte aqui amanhã e continue esta caminhada conosco até o 9º dia. Eu acredito que Deus realizará grandes graças na vida daqueles que permanecerem firmes nesta novena. Se esta oração tocou o seu coração, escreva nos comentários. Minha casa pertence ao Senhor. Eu vou ler o seu comentário e apresentá-lo em minhas orações. Se você conhece alguém que está precisando de paz, de proteção ou de esperança, compartilhe esta novena. Talvez Deus queira alcançar essa pessoa através de você e, se esta é a sua primeira vez aqui no Fonte de Fé, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque todos os dias estaremos juntos em oração, fortalecendo a nossa fé, aprofundando a palavra de Deus e caminhando unidos na presença do Senhor. Que Deus Todo-Poderoso abençoe você, a sua casa, a sua família e todos aqueles que você ama. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vá em paz. Permaneça firme na fé. E nunca se esqueça, quando uma família coloca Deus no centro da sua casa, nenhuma dificuldade é maior do que a graça do Senhor. Até amanhã, no segundo dia da nossa novena de São Bento. Que Deus o acompanhe e que São Bento interceda por você. Paz e bem.